estão? Eu estou muito bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História, certo? Então, antes de começar nossa aula, vamos para o nosso combinado? Isso, aquele de todos os dias. Procurar um local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Claro, né? Ótimo, então agora vamos pegar os nossos materiais. O nosso livro de história, a nossa apostila, que teremos uma revisão, e o lápis e a borracha. Pegaram? Ótimo! Então, agora eu irei fazer uma breve retrospectiva do conteúdo da aula anterior, que foi da página 26, 27 e a página 28. Vamos lá? Primeiro, todo mundo coloca aí na página 26. Na página 26, vocês irão ver, né, essa parte aqui, aonde eu falei sobre a religiosidade dos povos antigos. Então, eu citei que existem os deuses egípcios, né, que são os mais antigos, os povos são os egípcios, a religiosidade dos egípcios, do grego e dos romanos. E aí, quando eu entrei aqui nos egípcios, eu expliquei para vocês que eles são politeístas. Por quê? Porque eles acreditam em vários deuses, né? Em várias divindades. E que também um fenômeno muito interessante é que os deuses dele têm partes do corpo humano com partes do corpo de animais. E que cada um deles representava um elemento importante para a sociedade. Aí eu citei alguns, que é Horus, que é considerado o deus do céu, e seus olhos representavam o sol e a lua. Falei também sobre Sete, que era o deus da tempestade, do deserto e da guerra, e é representado com a aparência de um animal, né, semelhante a um cachorro. E falei também da deusa Bastet, que estava ligada à fertilidade e à abundância. Sua imagem é representada sob a forma de um gato, que para eles é considerado um animal que traz boa sorte. Então, esse aqui foi algum dos deuses, né, da religiosidade egípcia. Depois eu expliquei também um pouco sobre a mitologia grega, né, sobre a religiosidade dos gregos, que também acreditam, eles são politeístas, acreditam em vários deuses, e os deuses dele também são imortais. Como assim? Eles acreditavam que os deuses não morriam, certo? E eles tinham também algumas criaturas mitológicas, como centauros, ciclopes, sereia, entre outros. E os gregos tinham uma cultura que os filhos de uma deusa com um humano era chamado de semideus. A mesma coisa era o filho de um deus com uma humana, também era chamado de semideus. E eles foram e colocaram os nomes, né, dos principais deuses, que foi Zeus, que era um dos principais deuses, era a esposa de Deus, que era considerada de Zeus a deusa do casamento. Falei sobre Antena, deusa da sabedoria, Deméter, deusa da fertilidade e assim por diante. Aí entramos na religiosidade romana, aonde eu disse a vocês que os romanos tiveram grande influência da religiosidade dos gregos. Eles permaneceram com os mesmos deuses, só que com nomes diferentes. Lembram que eu expliquei que muitos dos deuses gregos foram adotados pelos romanos com nomes diferentes, mas mantendo seus atributos. Aí um grande exemplo. Zeus, na mitologia grega, era o deus principal, não é isso? Que tem aqui, e era a sua esposa, era a deusa do casamento. Já aqui, Zeus continuou sendo o principal deus grego, mas ele passou a ser chamado de Júpiter e não mais de Zeus. Afrodite, né, que tinha aqui, que era a deusa, recebeu o nome de Vênus. Olha que interessante. Atena foi chamada de Minerva, Dionísio recebeu o nome de Baco
e assim por diante. Então, os romanos, eles tiveram essa influência da religiosidade dos gregos, dos deuses gregos, e permaneceu os mesmos deuses mantendo os seus atributos. Mas o que mudou? Mudou os nomes. E aí eu disse a vocês que vocês tivessem curiosidade de descobrir outros nomes que foram dados aos deuses gregos na religião romana, que vocês podiam entrar na internet e fazer essa pesquisa. Não foi isso? Depois nós fomos fazer um passeio entre o comércio e as trocas culturais entre os povos. Eu expliquei sobre a Rota da Seda, mostrei por onde essa rota passou. Então vamos novamente voltar aqui, né? Que a Rota da Seda era uma rota comercial formada há milhares de anos, a partir de diversos caminhos entre o Oriente e o Ocidente. Ela recebeu esse nome por causa do principal e mais cobiçado produto chinês na época, que era o quê? A seda. Por isso que o nome é Rota da Seda, porque tinha esse, né, produto chinês que era bastante cobiçado naquela época, que era a seda. Então, por esse motivo, ela recebeu esse nome. E também, não só era transportado na Rota da Seda, a seda, eram transportados como ouro, canela, né, o vinho e alimentos considerados exóticos pelos europeus, como o romã e o gergelim. Também eram transportados nessa Rota da Seda. Aí eu expliquei para vocês que a Rota da Seda, ela passou pela China, Mongólia, Pérsia e Europa. E assim fazia sempre esse mesmo percurso, levando, transportando tanto as mercadorias como também, né, os alimentos exóticos, certo? Agora que eu já dei essa breve retrospectiva sobre a aula anterior, vamos para a nossa apostila? E isso para a gente poder praticar e ficar eficiente no conteúdo, né? Ficarmos nota 10 por dentro do conteúdo. A primeira questão que vocês têm aí na apostila de vocês é assim: complete. Vocês vão ver que é a resolução de atividade, né, sobre a religiosidade dos povos antigos e comércios e trocas culturais entre os povos. Então, vocês irão encontrar essas respostas entre a página 26 e a página 28, de 26 a 28, certo? Aí a primeira questão é: complete corretamente com as palavras abaixo. Aí ele me deu civilização e religiosidade. Aí tem aqui a formação de uma o quê? Civilização ou de uma religiosidade? Isso, de uma religiosidade. Foi uma das características das principais civilizações. Essa foi muito fácil, né? Só tinha duas para vocês poderem responder, então ficou muito fácil. Já o segundo tem assim: ligue. Aí tem as alternativas: egípcios, gregos e romanos. Do outro lado tem as alternativas. Então nós iremos ler, né, bem devagar para que a gente possa entender e ligar corretamente. Os egípcios, vocês acham que é o quê? Eram influenciados por diferentes povos, principalmente os gregos? Foi isso que eu falei na retrospectiva e também na aula anterior? Não. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades, hein? Isso mesmo. Então, eu já encontrei aqui. Ah, professora, e por que não era esse? Porque aqui está dizendo que eles eram politeístas e acreditavam em deuses imortais. E os egípcios não falaram disso. Não é isso? Ah, vocês já tinham feito, né? E os gregos? Os gregos, vocês acham que é quais desse daqui? O primeiro foi influenciado por diferentes povos, principalmente os gregos? Os gregos influenciaram os próprios gregos? Não, né? Então, vamos para essa outra alternativa. Eram politeístas e acreditavam em deuses imortais.
Vocês concordam que era essa a resposta? Era não. É essa a resposta? Então vamos lá ligar. E os romanos, só sobrou essa alternativa daqui, que quando eu fiz a retrospectiva, vocês perceberam que realmente eles foram, influenciados pela religiosidade dos gregos, só mudando o nome dos deuses, mas os atributos continuaram os mesmos. Aí agora eu tenho a terceira questão, que diz assim: como eram representados os deuses egípcios? Está lá. Vamos lá? Encontraram? Isso. Então, tinham, com características, não é isso? Deixa eu pegar outro piloto aqui, que esse está querendo falhar. Com características que combinavam partes do corpo, lembram que eu falei isso? Partes do corpo humano, com partes, do corpo humano, com partes do corpo de animais. Como vocês podem ver aí no livro de vocês, corpo de animais. Vocês vão ver que tem a deusa Bastite, que ela é uma parte gato, uma gata, como eu expliquei para vocês, que também era um animal que trazia bastante sorte. Tem também, se vocês olharem no livro de vocês, Sete, que ele tinha a aparência de um cachorro, e tem Horus que tinha o quê? A cabeça de um humano, com o corpo de um humano, mas a cabeça de um falcão. Então, como era representado? Com características que combinavam partes do corpo humano com partes do corpo de animais. Essa é a resposta da terceira questão. Já a quarta questão, eu coloquei aqui no cartaz para a gente não perder muito tempo. Vou colocar aqui, deixa eu dar uma pausa para ver se vocês fazem o print. Fizeram? Então, agora eu irei colar aqui, para que a gente possa também responder essas outras questões aqui. Aonde tem, deixa eu apagar aqui para que a gente não possa vir a se confundir aqui, vocês confundam algumas das respostas. Aonde tem assim, Onde habitavam os deuses gregos? Vocês lembram aonde era que habitavam os deuses gregos? Isso, no Olimpo. Muito fácil, No Olimpo. Aí aqui embaixo tem assim, pinte de acordo, Pinte de acordo com a legenda. Aí tem azul, egípcios, gregos ficou o amarelo e romanos ficou o vermelho. O que é que nós iremos fazer? Zeus era o deus egípcio, gregos ou romanos? Hein? Como? Isso mesmo. Era um deus grego. Então, eu irei pintar aqui de amarelo, correspondendo com a minha legenda. No grego já era amarelo, então eu irei pintar de amarelo, certo? Já depois vem Júpiter. Júpiter era o quê? Egípcios, gregos ou romanos? Júpiter, ele era romanos. Então, eu irei pintar aqui de vermelho, seguindo a minha legenda. Horus era egípcios, gregos ou romanos? Hein? Isso. Horus, ele era egípcios. Então, deus egípcio, Eu irei pintar aqui de azul, que é o que corresponde à minha tabela. Depois veio Minerva. Minerva era o quê? Egípcio, uma deusa egípcio, grego ou romanos? Isso, romanos. Então, eu irei pintar de vermelho. Olhem, pintando aqui de vermelho. E aí veio Bastite. Bastite era um deus o quê? Bastite, uma deusa,
Egípcio, egípcia, grega ou romana? Hein? Isso, egípcio, né? Então, aqui eu irei pintar de azul, de acordo com a minha tabela. Muito fácil, não é, meus amores? Vocês não acharam? Ótimo! Agora, a minha última questão diz assim: marque V para verdadeiro e F para falso. Aí tem: a Rota da Seda foi uma rota comercial formada há milhares de anos. É verdade isso? Vocês encontraram isso lá no livro de vocês, dizendo que a Rota da Seda foi uma rota comercial há milhares de anos? Isso. Então, aqui eu irei colocar o V de verdadeiro. Deixa eu colocar um pouquinho mais para aqui, que vocês podem visualizar melhor. É isso? Então, aí aqui, recebeu esse nome de Rota da Seda devido ao produto chinês, na época, o gengibre. Foi por isso que ela recebeu esse nome de Rota da Seda, porque tinha esse produto muito cobiçado, o gengibre? Não, não era um produto muito cobiçado pelos chineses naquela época, era a seda. Então, aqui vai ser F de falso. E a outra? A Rota da Seda passou pelas regiões da China, Mongólia, Pérsia e Europa. Vocês lembram que tem aquele mapa lá na página 28 e nós já debatemos essa questão. E aí, vocês concordam que essa alternativa ela é verdadeira ou falsa? E isso, ela é verdadeira, né? Eu tenho certeza que vocês responderam isso num piscar de olhos. Não é? Seguindo todas as orientações, olhando o livro e seguindo as perguntas aqui da apostila. Então, meus amores, nossa aula de hoje, né, termina por aqui. Espero que tenham gostado, que tenham praticado bastante e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.